e continua a mesma coisa. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Leremos o Evangelho, faremos a nossa prece e daremos continuidade aos estudos desta manhã. É o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 14, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpado do que eles, a quem recusai o perdão e a comiseração. Porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vós será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessamente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como falta, se leves, e que são crimes aos olhos do Deus de pureza? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não. É somente isso que Deus exige de vós, a caridade sublime, ensinada por Jesus. Consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas, e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Ainda vos digo que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei do Cristo, que será o freio e a esperança, e conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus,
Não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispensados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis àquele de quem vos falo o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza o lamentaria, iria considerá-lo como um doente, bem infeliz. Ele estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis rezar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode chegar ao seu coração, se fizerdes as vossas orações com fé. Ele vosso próximo, tanto quanto melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e rogai por ele. Elizabeth de França, 1862. Faz a prece. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos ao nosso irmão José Jorge que nos dê entendimento desse estudo que vai ser passado, que ajude ao nosso irmão a passar para nós as palavras que está na Gênesis. Agradecemos o Sr. Allan Kardec a essa doutrina. Pedimos a Jesus e aos Espíritos, ao Sr. Altivo, a Dona Lourdinha, as irmãs queridas, entendimento. Precisamos ainda de entendimento. Pedimos para todos nós, os encarnados, os desencarnados presentes. Pedimos entendimento, pedimos força, harmonização, pacificação. Pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo pedimos a Deus, em nome do amor que envolve essa casa. Pedimos e iniciaremos o estudo, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então estamos estudando o livro A Gênese, estamos no capítulo 8, que fala sobre teorias sobre a Terra. Repetimos 3 ou 4 vezes para entendermos essa teoria. Vimos a primeira teoria, que era sobre a teoria da projeção, página 193, que o Buffon trouxe. Então a teoria dele, a teoria da projeção, era que existia uma massa incandescente, que era o Sol, e o choque de um cometa com o Sol, raspando o Sol, levou um pedaço do Sol que se espalhou, formando os planetas. Essa teoria de Buffon foi aceita durante um período e hoje não é mais aceita. E nós vimos os porquês na aula passada. Tem uma outra teoria, isso aí da formação da nossa Terra, tá? A teoria da condensação. O que é a teoria da condensação?
Ele diz que a formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que prevalece hoje na ciência, como sendo a melhor justificada pelas pesquisas, a que resolve o maior número de dificuldades e a que se apoia mais que todas as outras no grande princípio da unidade universal. É a que foi descrita no capítulo 6, Astronomia Geral. Como se vê, esta teoria e a de Buffon levam ao mesmo resultado: o estado primitivo de incandescência do globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, a existência do fogo central e o surgimento da vida orgânica desde que a temperatura a tornou possível. Elas diferem, no entanto, pelo modo de formação da Terra, e é provável que, se Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. São duas rotas diferentes conduzindo ao mesmo fim. A geologia estuda a Terra a partir do ponto em que a observação direta é possível. O seu estado anterior, por escapar à experimentação, só pode ser conjectural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve escolher aquela que está sancionada pela lógica e que se mostre mais de acordo com os fatos observados. Essa aí é a teoria da condensação da matéria cósmica. Quer dizer, foi se condensando essa matéria. O que é o leite condensado? É o leite que ficou mais encorpado, não é? É o leite que é líquido, ele vai ficando mais encorpado, aí colocado ali açúcar e tal, ele fica mais condensado. Não é isso? Você não tem óleo mais grosso, né? O princípio do óleo é o mesmo, não fica mais grosso, vai se condensando. Então a matéria espalhada no cosmos, no universo, ela foi se condensando e aí deu origem aos mundos. Isso é conjectural, isso é uma teoria. A gente não sabe se essa é a teoria verdadeira, ainda não sabe. Eu não sei se hoje a ciência tem dados mais precisos. O que a gente sabe é que a teoria do Big Bang era a mais aceita até bem pouco tempo. Agora não é mais aceita. Então a ciência toda hora muda. Falamos também que quando eu estudava, o sistema solar tinha 9 planetas. Hoje são 8, mas já tem um grupo estudando dizendo que são 9 novamente. Disseram que Plutão não era um planeta. Na minha época era, agora não é mais, agora está sendo de novo. Então a ciência está sempre em busca, né? Através da astronomia, de aparelhos, verificando o universo, para trazer esses estudos para a gente. Vamos para uma outra teoria para a criação da Terra, que é a teoria da incrustação. O que significa isso? Vamos lá, Dilane. Número Incrustação. 4. Incrustação. Mencionamos esta teoria apenas a título de lembrança, visto que ela nada tem de científico, unicamente porque obteve alguma repercussão nestes últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Ela encontra-se resumida nas seguintes cartas. Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Eis aí o que os geólogos contestam pelo estudo dos fósseis e os milhares de indícios incontestáveis de antiguidade que fazem a origem da Terra recuar há milhões de anos. No entanto, as Escrituras dizem a verdade e os geólogos também. E foi
um simples camponês quem os colocou de acordo, ensinando que o nosso mundo não é mais do que um planeta incrustativo, muito moderno, porém composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegara à maturidade, ou de acordo com o que existia no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar o nosso globo atual, segundo as regras do progresso, em tudo e por tudo. Apenas 4 desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Só a Lua persistiu na sua autonomia, pois os globos também têm o seu livre-arbítrio para proceder a essa fusão. A alma da Terra dirigiu um raio magnético atrativo em direção aos satélites, que colocou em estado cataléptico todo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles trouxeram para a comunidade. A operação só teve por testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes. Dá para você explicar um pouco, Soneto, como estou... Olha, é uma teoria empírica, né? Ele colocou aqui só porque não está assentado na ciência, está assentado na Bíblia, e foi uma pessoa simples que trouxe essa teoria, seu Michel Figner, que era um camponês, né? Então, ele colocou aqui para constar. Ele continua dizendo: após a soldagem, as águas escoaram para os vazios deixados pela ausência da Lua. As atmosferas se confundiram e começou a despertar ou a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado da luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Tudo isso se podia fazer em 6 dias, com trabalhadores tão poderosos como aqueles que Deus encarregara dessa tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, a da civilização mais antiga. África, a raça negra. Europa, a branca. América, a vermelha. A Lua talvez tivesse trazido a raça verde ou azul. Então não é uma teoria científica. Está contando aqui uma história. Aí vem aqui: assim, certos animais que só se encontram os despojos nunca teriam vivido na Terra atual, mas sido transportados de outros mundos desfeitos devido à velhice. Os fósseis encontrados em climas sob os quais nunca poderiam ter existido neste mundo, viviam sem dúvida em zonas muito diferentes, nos globos onde nasceram. Os despojos que se encontram nos polos aqui na Terra são de animais que viviam no equador dos mundos que pertenciam. Então não tem base científica nenhuma. Tá? E como ele disse no início, mencionamos essa teoria a título de lembrança. Nada tem de científico, unicamente porque obteve alguma repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Então essa teoria da incrustação é descartada. Essa teoria, número 5, essa teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental. Ela se deixa... Além de deixar intocada a questão da origem que ela pretende resolver. Diz, é certo, como se teria formado a Terra, mas não diz
como se formaram os 4 mundos que se reuniram para constituí-la. Se os fatos tivessem se passado dessa maneira, como se explicaria a inexistência de quaisquer vestígios daquelas imensas soldaduras, apesar de terem ido até o interior do planeta? Cada um desses mundos, a Ásia, a África, a Europa, a América, trazendo os materiais que lhes eram próprios, teriam cada um uma geologia particular, diferente, o que não acontece. Ao contrário, verifica-se inicialmente o núcleo granítico uniforme, de uma composição homogênea em todas as partes do globo sem solução de continuidade. Por outro lado, as camadas geológicas se apresentam com a mesma formação de constituição idêntica e em toda a parte superpostas na mesma ordem, contínuas, sem interrupção de um lado a outro dos mares da Europa, a Ásia, a África, a América e vice-versa. Ele está explicando, né? Não tem explicação, é uma explicação que não tem base científica. Não tem base científica. O filósofo fala, o outro também fala, é tudo a mesma coisa. A Bíblia mostra uma coisa. Exatamente. Essas camadas, testemunhas das transformações do globo, confirmam que tais transformações ocorrem em toda a superfície, e não apenas em uma parte. Também mostram os períodos de aparecimento, de existência e de desaparecimento das mesmas espécies vegetais e animais, igualmente nas diferentes regiões do mundo. Mostram a fauna e a flora desses períodos recuados, evoluindo simultaneamente em todas as partes, sob a influência de uma temperatura uniforme, mudando as suas características por toda parte, à medida que a temperatura se modifica. Tal situação não combina com a formação da Terra, pela junção de muitos mundos diferentes. Se este sistema tivesse sido concebido há apenas um século, teria podido conquistar um lugar provisório nas cosmogonias especulativas, puramente imaginárias e fundamentadas, sem um método experimental. Mas atualmente ela não tem nenhuma vitalidade e nem mesmo suporta uma análise, porque é contestada pelos fatos materiais. Eu estou dando um curso aqui mais ligeiro na leitura, porque é uma teoria empírica, não é científica, carece de base científica. É o que ele está dizendo, ó. Sem discutir aqui o livre-arbítrio atribuído aos planetas, nem a questão Até da... os planetas tem livre-arbítrio, tem alma. é isso que é importante a gente saber. Mas não tem livre-arbítrio o planeta é matéria. Pois é. Isso aqui é destituído de lógica. Mas ele está dizendo que tem. Não é isso, Adilane. É uma teoria. Olha aqui, tem 3 teorias. Essa é a teoria da incrustação. Teve a teoria da condensação e a teoria da projeção. Qual a teoria correta? Não se tem. A que a mais aceita é a da condensação. É o que ele está dizendo. Isso aqui a pessoa disse. E ela é destituída de dados científicos, de lógica. Entendeu? Entendi. É isso que ele está dizendo. Ó. Sem discutir aqui o livre-arbítrio, já retorno, aos planetas, nem a questão que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não tivesse recusado a reunir os seus irmãos, o que aconteceria com a Terra atual se um dia a Lua tivesse o capricho de vir recuperar o lugar que lhe pertencia e dele expulsar o mar? Então, como é que a Lua um dia agora eu quero voltar para a Terra e vou para o lugar que eu ocupava na Terra, que é o mar? Não tem lógica. Vai, número 6. Aí ele termina essa teoria dizendo, ó, aí Adilane, ó, vai, esta teoria seduziu algumas pessoas, porém parecia explicar a presença das diferentes raças humanas na Terra, bem como a sua localização. Mais uma vez que essas raças puderam se desenvolver em mundos diferentes, porque não poderiam fazê-lo em regiões diferentes,
de um mesmo globo é querer o quê? É querer com que se praticasse a operação. Essa junção não poderia ser assim. Impossível que seres simplesmente adormecidos em um despertarem tranquilamente. Se fosse apenas germes, em que constituiriam? Consistiriam. Como é que seres já formados teriam sido reduzidos aos estados de germes? Estaria sempre a questão de se saber como esses germes voltaram a se desenvolver. Ainda nesse caso, teríamos a Terra formada por via miraculosa, mas por um outro processo menos poético e menos grandioso que o primeiro, o da gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão uma explicação da sua formação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, seduzida da experiência e da observação. Ficou bem claro, então? Ficou claro que não está claro, não é? Ficou claro que não está claro. Discutimos aqui 3 teorias da formação da Terra. A teoria de Buffon, que é a teoria, voltamos a dizer, é uma teoria. A teoria da projeção, a teoria da condensação e da incrustação. Qual delas é a correta? Não sabemos, pode ser que nenhuma seja correta. Ele colocou aqui para constar como se formou a Terra. Agora a gente entra no capítulo 9, revoluções do globo. As revoluções do globo. Os cataclismas, as enchentes, né, os dilúvios, quedas de cometas que porventura aconteceram na Terra, isso aí tudinho que aconteceu, os vulcões que explodem, que explodiam, entramos nesse capítulo. Então, nesse capítulo da Revolução do Globo, tem como subtítulo Revoluções Gerais ou Parciais, Dilúvio Bíblico e Revoluções Periódicas, Cataclismas Futuros. 1. Revoluções gerais ou parciais. Começa, Dilane. Os períodos geológicos. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo terrestre, por consequência das suas transformações, mais exceção do período diluviano, que se caracterizou por uma transformação repentina. Por todos os demais períodos transcorreram lentamente, sem transições bruscas. Ao longo do tempo que os elementos constitutivos do planeta levaram para se estabilizar, as mudanças devem ter sido gerais, como a base consolidada. Só devem ter se produzido modificações parciais na superfície. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os períodos geológicos, o que geo significa terra, estudo da terra, esses períodos geológicos foram lentos, foram naturais. A terra vem se esfriando de fora para dentro, se esfriando,
e a vida veio aparecendo de acordo com a Terra podia receber determinada vida. Começam os seres unicelulares e por último chega o homem. São períodos lentos que a natureza proporcionou, a não ser um período diluviano, dilúvio, água, que encheu de repente. Foi um período que modificou muita coisa, foi uma coisa rápida, mas os demais foram lentos. É isso que ele disse até aqui. Aí ele continua no número 2. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou um grande número de perturbações locais que mudaram o aspecto de certas regiões. Assim como nas transformações gerais, duas causas contribuíram para as perturbações locais: Então, o fogo e a água. além dessas coisas normais, teve duas repentinas que mudou: o fogo e a água. O fogo, Destruiu tudo e a água também. mas como é que surgiu a do fogo? O fogo, seja pelas erupções vulcânicas que se sepultaram sobre espessas camadas de cinzas e lavas os terrenos adjacentes, fazendo desaparecer cidades inteiras com os seus habitantes, seja pelos tremores de terra, seja pelos levantamentos da crosta sólida. Nossa! A Pompeia não foi dizimada pelo Vesúvio, né? Lá na Itália, a cidade de Pompeia, até hoje estão escavando e encontram ainda vestígios, muitos vestígios da cidade de Pompeia. Encontraram um homem todo carbonizado, né? Petrificado, melhor dizendo. Carbonizado não, obrigado, petrificado. Tem uma fotografia dessa, que tem exposição do Vesúvio. Então, o fogo através dos vulcões, isso sempre aconteceu. Aqui no nosso território tem vulcão extinto. Mais de um, tem vários vulcões extintos. Quer dizer, já funcionou em outras épocas, mas a gente ainda vê terremotos. O Japão sempre é sacudido pelos terremotos. A tecnologia fez com que eles desenvolvessem prédios com uma certa flexibilidade, igual a ponte Rio-Niterói. Venta, balança para lá, para cá, mas não cai, né? Mas ainda temos. Então, imagine isso milhares de anos atrás, que não tinha tecnologia nenhuma, morria muita gente. É como aconteceu lá em Pompeia, que nós falamos aqui. Então tem muitas cidades debaixo dessas lavas. Impelindo as águas para as regiões mais baixas, seja pelos afundamentos, em maior ou menor extensão, dessa mesma crosta, para onde as águas se precipitaram, deixando outras regiões descobertas. Foi assim que surgiram ilhas no meio dos oceanos, enquanto outras desapareceram. Que trecho dos continentes se separaram, formando ilhas? Que braços de mar postos a seco ligaram ilhas aos continentes? A água, seja pela... Ele falou pelo fogo, né? Uhum. Agora, quando surgiu o vulcão, depositou as suas cinzas, os seus sedimentos, subiu, né? Encobre cidade e fica um lugar mais baixo, formando ilhas, formando as águas. Agora, o que aconteceu também com a revolução da água? Seja pela invasão... A água, seja pela invasão ou recuo do mar em certos litorais, seja pelos desmoronamentos que, interceptando o curso das águas, formaram os lagos
sejam pelos transbordamentos e as inundações, ou pelos aterros formados nas embocaduras dos ricos. Estes aterros, fazendo o mar recuar, criaram novas regiões. Esta é a origem, por exemplo, do delta do rio Nilo, ou Baixo Egito, e do delta do rio Rodano, ou Camarga, e de tantos outros. Então, as águas invadidas pelo mar causou transtornos na superfície do globo. Isso aí por longos períodos. A gente vê, por exemplo, o mar de vez em quando invadindo, né? Já tem lugares aqui no Nordeste que não tem vida, foram recuando que o mar está subindo, Mostra que isso já aconteceu outrora. Você cava aqui onde nós estamos o quê? Alguns quilômetros do litoral, né? O quê? Uns 2 quilômetros em linha reta daqui para a praia? Uns 3 quilômetros. Que sejam 5 quilômetros. Nós estamos perto do mar, estamos bem no litoral. Que sejam 5 quilômetros. Que sejam 10, pronto. Não é isso tudo, mas vou exagerar. Você cava aqui, você encontra concha. Significa que o mar já esteve até aqui. Por quê? Lá em cima do morro. A mudança de eixo da terra também, quando você muda o eixo, a água escorre para o outro lado. Então a gente já teve essas inundações e já teve esses recuos. Então a geologia estuda tudo isso. Vamos lá, aí vai entrar os dilúvios bíblicos. A Bíblia fala de dilúvio. Pelo exame dos terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que formam os seus contrafortes, pode-se determinar a sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas não se deve entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual elas se formaram e, por consequência, sua antiguidade relativa. Seria um erro acreditar que essa antiguidade é proporcional à sua elevação, à sua natureza exclusivamente granítica, uma vez que a massa granítica, ao elevar-se, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Provou-se assim, através de pesquisas, que as montanhas dos Vosges, da Bretagne e do Côte d'Or, na França, que não são muito altas, pertencem a mais antigas formações, datam do período de transição e são anteriores à época em que se formaram os depósitos de carvão. Jura, cadeia de montanhas entre a França e a Suíça, formou-se em meados do período secundário, sendo contemporânea dos répteis gigantescos, e os Pirineus, mais tarde no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes ocidentais são posteriores aos Pirineus, datam da metade do período terciário. Os Alpes orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, pois só se formaram no final desse mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Esses levantamentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis, pelo deslocamento das águas, a interrupção e a mudança do curso dos rios. Gente, eu sei que esse estudo aqui é maçante, mas eu tenho que ler. Não pensem que é difícil para vocês somente, é difícil para mim também. Eu estou aprendendo. Aí por isso vocês têm a necessidade de acompanhar com o livro. Não é que seja chato, é um estudo que você tem que prestar atenção e eu tenho que ler, porque são informações científicas.
Então a ciência está dizendo que lá nos Pirineus, lá nos elevados, que lá na Suíça, na França, naquela montanha, lá já teve água, lá é um período anterior a esse. Já pelos estudos que eles fazem, são terrenos antigos, parte da terra antiga. Olha como levou milênios, milhares de séculos essa formação e até a gente ter a vida como a gente conhece hoje. Nós já vimos um quadro desse lá atrás. Para a gente terminar, está chegando a hora, vamos ver aqui o período do dilúvio bíblico. 14 quilômetros daqui lá na praia e linha reta. Ah, entendeu? daqui tem... 14 quilômetros, 15 minutos. Em linha reta, 14 quilômetros daqui à praia? 14. Que não. Isso tudo? Sim, senhor. Não é não. Aqui, ó, Vargem, de A gente Vargem está pertinho Grande. da praia aqui, pô. Daqui onde eu trabalhava era 7,5 km. Ó, vamos fazer o seguinte. O dilúvio bíblico, nós vamos estudar semana que vem, tá? Nós estudamos já aqui 1 hora do Livro dos Espíritos, 45 minutos de leitura aqui da Gênese, e para nossa cabeça não cansar muito, não ferver muito com esses dados, a gente para aqui, semana que vem a gente continua com o estudo bíblico, tá? Estudo bíblico. Dilúvio bíblico. Dilúvio bíblico, tá? Dilúvio bíblico. É dia 11, né? O que foi o dilúvio bíblico? O que a Bíblia fala desse dilúvio? O que significa? Então vamos encerrar esse momento com a prece de agradecimento. Vamos lá, Adilane. Então, o senhor mesmo. Então vamos agradecer aos guias aqui presentes, ao nosso irmão altivo, aos guias da nossa casa, ao Camille Flammarion, ao professor José Jorge, agradecer a Allan Kardec, tanta informação, tanto estudo, que mostra a nossa pequenez no campo do conhecimento, o quão pouco sabemos, ou quase nada sabemos. Estudos científicos, estudos sérios que o homem persegue para saber a sua origem. Mas nós sabemos que a nossa origem está em Deus. Mas temos muito ainda o que descobrir. O princípio de todas as coisas, o princípio da terra, da própria terra, como ela se formou. Agradecemos a esses pesquisadores, agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus acima de tudo. Despeça-nos, Senhor, na tua paz, conduzindo os nossos passos sobre a terra, em busca do conhecimento, em busca do aperfeiçoamento moral e intelectual de nossas almas. Muito obrigado por tudo. Guarda-nos sob a tua proteção, Senhor. Guarda a nossa casa espírita. Em teu nome, em nome de Deus, em nome desses guias amigos, em nome do amor, do nosso amor. Encerramos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.